Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje, dos que estão aqui e os que estão de forma virtual. Hoje vamos falar sobre o consumidor do futuro e regulamentação do futuro do consumidor. Gostaria de convidar para compor aqui a mesa a Cristiana Camarati, superintendente de relacionamento com o consumidor. Boa tarde, Cris. Agora eu gostaria de chamar o Carlos Eduardo Franco, diretor regulatório da TIM. E Suzana Toledo, conselheira independente do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações, SAT. Obrigada a todos. Bom, eu vou mudar um pouquinho a dinâmica dos demais painéis. E, ao invés de iniciar com uma fala inicial de vocês, falando um pouquinho, fazendo uma introdução sobre o tema, eu gostaria de começar com as perguntas, tá? Então, vamos fazer 2 rodadas de perguntas e, na sequência, eu dou 5 minutos de considerações finais. Se houver tempo, eu abro para questionamentos, tá? Bom, então, iniciando aqui com a Cris. Boa tarde, Cris, mais uma vez. Considerando o avanço de serviços OTT, cuja regulação com o consumidor não se dá de maneira regulada, como a Anatel pode atuar para assegurar o interesse do consumidor e, ao mesmo tempo, o equilíbrio competitivo? Obrigada, Elisa, pelo convite. Você aqui representando a Conex. Muito boa tarde a todos e todas. E antes de chegar a começar a responder a pergunta propriamente dita, eu acho que é importante a gente olhar um pouco para o passado, para chegar no futuro, né? E essa realidade que hoje já se avizinha e que todos nós já sabemos e percebemos. Então, eu queria começar relembrando a todos que na TIC Domicílios de 2005, das pessoas que usavam o celular, apenas 5% responderam que usavam também a internet. Se a gente vai para a pesquisa TIC Domicílios do ano passado, das pessoas que usam celular, e nós sabemos que hoje é a maioria absoluta dos brasileiros, 95% responderam que usam a internet pelo celular de alguma forma, né? Ou seja, via Wi-Fi, ou seja, porque tem seus próprios dados nos celulares. Isso mostra e indica o fato de nós estarmos cada vez mais digitais. Um outro fato, um dado muito relevante, é da nossa pesquisa de qualidade e satisfação e qualidade percebida da Anatel, que na pesquisa do ano passado indicou que 70% dos usuários de telefonia celular utilizavam seu celular para fazer chamadas de vídeo. E 80%, uma média, né, entre pré e pós, utiliza também os seus celulares para mandar vídeos e fotos. Mais uma vez, fica aí uma indicação muito clara de que o sistema é cada vez mais integrado, o consumidor quer cada vez mais a digitalização, né? Quer o digital. E aí vem essa questão da competitividade, e não resta dúvida, né, como o próprio conselheiro Arthur falou ontem, que há, sim, uma competitividade da chamada de voz de uma OTT para uma empresa de telecomunicações e para streaming isso também acontece. E isso a gente percebe muito claramente, né? Porque as OTTs e as telcos cada vez mais prestam serviços juntos, uma simbiose da outra. A Anatel ela tem acompanhado isso muito de perto e, esse ano, a média de reclamações que tem OTTs relacionadas por mês é cerca de 1.300 reclamações por mês com algum tipo de OTT relacionado. Então, a gente está, esse mês,
vai passar de 11 mil reclamações associadas. E a gente tem recebido e a gente vai continuar recebendo. Porque para o consumidor, para a visão do consumidor, não faz diferença essa caixinha de OTT e telecom. O que ela quer, o consumidor quer o resultado, quer usar o serviço de cada vez mais digital. E ele quer assistir o vídeo dele, não quer saber se é o problema da qualidade do serviço, ou se é de telecom, ou se é do streaming. Eu sempre comento, né, que quando a justiça determina a retirada de um Telegram, de um WhatsApp do ar, em geral os regulatórios me ligam, né? Põe um aviso no seu site, marca aí, não é, aplicador? Marca aí para eles não acharem que é problema comigo, porque eles podem achar, porque de fato a cadeia tem que ser olhada como um todo. A Anatel tem que olhar essa cadeia como um todo, sob a perspectiva do consumidor, para protegê-lo. E aí, claro, vem toda uma discussão de competência ou não da Anatel, que todos nós aqui estamos muito cientes dela, mas não vou me aprofundar nessa discussão. O que eu quero deixar claro é que a Anatel ela tem sido vista como um ator muito relevante para o consumidor, para esses conflitos, e a Anatel não se furtará a contribuir e a atuar nesse contexto, porque, de fato, o ecossistema digital ele está evoluindo, o propósito da Anatel de comunicar, que é esse, nós nascemos para gerar comunicação, tem sido instigado a ser ampliado, né? E a gente vai garantir e quer garantir essa comunicação para o consumidor. Obrigada, Cris. Cadu, como é que tem sido hoje, predominantemente, a comunicação entre os consumidores e a empresa? Bem, Elisa, boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a Cris, cumprimento a Suzana. Agradeço mais uma vez o convite feito à TIM participar desse painel. Eu acho que já faz parte da história do painel Telebrasil, que a TIM, esse ambiente, em alguns eventos já foi hostil, outros já foi mais amigável, hoje vai ser amigável de novo. Eu acho que vamos entrar para a estatística dessa forma. E fazer um esclarecimento inicial, essa minha gravata é a mesma que está no meu perfil do LinkedIn, é a mesma que está também na foto da entrada do painel, que eu só uso ela em ocasiões especiais. E reunião, né, e palestra, painel com a Cris e com a Suzana é um evento especial, eu tenho que usar ela. Eu acho que falar de atendimento, de relacionamento, de comunicação com o consumidor, a gente tem uma história recente muito importante para contar e compartilhar. E a Cris acompanha isso, né, desde 2020, por conta dos compromissos que assumimos no TAC. E eu diria da verdadeira revolução que fizemos em termos de atendimento, né, por parte da companhia. Eu diria que, a depender da escala, né, o IR, o Índice de Reclamações da TIM, botando numa visão competitiva, a depender da escala, não aparecia, né, no gráfico, porque ele estava lá em cima, frente às demais. E a situação de hoje, a depender da escala, se for menor, a gente aparece tudo empatado, a gente voltou para o jogo, né? E isso está sendo coroado por uma série de fatos, seja pelo prêmio do Reclame Aqui de 2022 como melhor empresa de telecomunicações, o reconhecimento do selo de excelência do Procon São Paulo também, agora em 2023. Olhando a satisfação do atendimento no Anatel Consumidor, a gente também tem um melhor índice. Então, uma série de investimentos estruturantes que foram feitos ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, tem refletido numa série, né, de melhoras em relação ao indicador, a qualquer tipo de indicador quando a gente fala de atendimento. E isso, a comunicação tem uma relevância muito grande. Eu vou dar um pequeno exemplo do nível de preocupação que a gente está tendo com o consumidor hoje, algo muito associado também com uma pegada de diversidade e inclusão, que é uma diretriz estratégica da companhia. Estamos com um projeto piloto que está tendo um índice de sucesso muito grande, associado a pessoas com mais de 70 anos. Então, a nossa URA cognitiva, que é cada vez mais inteligente, ela percebe que o usuário que está entrando em contato é um usuário com mais de 70 anos
E, a partir disso, a URA cognitiva, ela diminui a velocidade da fala da atendente virtual, aumenta o som e usa uma fraseologia muito mais simples do que o normal, justamente para que a capacidade de entendimento daquele usuário, naquele perfil específico, seja maior. E é impressionante, uma coisa que parece simples, parece óbvia, não tinha sido adotada ainda, mas a tecnologia está permitindo que a gente consiga fazer esse tipo de atendimento diferenciado e com um aumento do NPS significativo, um aumento da resolutividade também significativa e com isso, atendendo melhor o usuário. Então, a gente tem um percurso, né, muito grande de investimento massivo em novas tecnologias, em digitalização do atendimento. E isso está sendo refletido, pegando um pouco do gancho do painel em si, do título do painel. Hoje, por exemplo, a maior parte dos pagamentos de fatura da TIM já é feita por Pix. Já passou, antes era cartão de crédito, não, antes era pagamento via código de barra, já passou longe, Pix já é a maior. O nível de atendimento também na URA cognitiva, cada vez maior, né, com altíssimo índice de resolutividade. Atendimento por chat, né, por WhatsApp, chat do app, chat do website, também cada vez maior. Já estamos aí com 2,5 milhões de atendimento por meio desses canais. E sempre, quando a gente pensa em digitalização, todos os indicadores, NPS, resolutividade, tudo é maior pelos canais digitais. Então, eu diria o seguinte, Elisa, a gente é um percurso que não tem volta, né? Eu diria que o consumidor do futuro ele já está muito próximo do consumidor de agora. Cada vez maior o nível de aceitação, né, dessas iniciativas de digitalização do atendimento e a comunicação com ele sendo cada vez mais, né, também recorrente por meio desses canais digitais. Tá? Então, eu acho que, repito, é um caminho irreversível, cada vez mais investimentos e a gente capturando todos os benefícios que está trazendo, seja em termos de IR, pensando aqui no âmbito de acompanhamento da Anatel, seja também todos os outros fóruns, Procon, Reclame Aqui, daí vai. Obrigado. Excelente, Cadu. Suzana, você tem acompanhado o trabalho de SART como conselheira desde o início, né? Então, qual a sua avaliação sobre os benefícios e limitações de um modelo autorregulado na questão da relação com consumidores e as suas expectativas em face do novo RGC? Pergunta difícil, hein? Bom, então eu vou iniciar cumprimentando a nossa plateia. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada à Conexis. Vou falar aqui na pessoa da Elisa, mas transmita ao Ferrari que eu fiquei muito satisfeita com esse convite. Quero cumprimentar a Cris, vou chamar de Cris, e o Cadu, né? Bem, então vamos, inicialmente, que nós temos que ser aqui objetivos, só para falar o que é o SART. O SART é um sistema de autorregulação em telecomunicações. É uma experiência que nós estamos fazendo desde 2020. Então, nós completamos agora 3 anos com essa experiência. A autorregulação é o futuro, mas é um futuro que já chegou, como dizia o Domenico De Masi, nesse último livro, um dos últimos livros que ele escreveu, né? Filósofo italiano que morreu agora de pouco. O futuro chegou, é o nome da obra dele. Então, não é o futuro, o futuro já está aqui, né? A autorregulação é o caminho para todos aqueles setores que já são regulados. Os serviços regulados vão precisar da cooperação das prestadoras de serviço. Isso em qualquer âmbito de assunto, seja planos de saúde, seja distribuição de energia, não é? Telecomunicações, onde houver bancos, onde houver ente regulador, nós vamos precisar. Por quê? Porque a regulação sozinha não dá conta. O órgão regulador, como hoje já teve um painel que falou sobre isso, não sei se alguém teve possibilidade de assistir, os fatos são muito mais rápidos, né, do que a regulação. E o sistema regulatório brasileiro, para dar uma segurança para os regulados,
também passou a exigir um procedimento muito complexo. Então, hoje, para criar um regulamento e para se mudar um regulamento, nós temos várias etapas. Inclusive, hoje foi falado lá que, em média, são 3 anos, parece. Tá? 3 anos, em média, para se mudar um regulamento. Então, nós temos que cuidar com o que nós vamos pôr no regulamento, porque nós não podemos encher um regulamento de normas que vão se mostrar obsoletas em pouco tempo. E aí eu já vou puxar o assunto para o RGC. O que é o RGC? É que aqui, todo mundo aqui é do setor conhece, né? Mas eu, como sou do consumidor, quando a gente fala em RGC, nos eventos do direito do consumidor, plateia de 1.000 pessoas, ninguém sabe o que é RGC. Porque ninguém nem ouviu falar e nem consultou. Então, é só para vocês terem uma noção, não é, do quanto que isso ainda é, para vocês pode ser comum no setor, mas isso é muito emblemático ainda para o mundo do consumidor. Tá? Porque imagine se cada agência reguladora for fazer um regulamento de defesa do consumidor daqueles serviços. Então, nós vamos na contramão do próprio fim que é a regulação. Tá certo? Pois bem, esse RGC, ele foi criado, eu não sei exatamente, mas eu me lembro que há uns 10 anos atrás já estava se discutindo. Não sei se ele já completou 10 anos, Cris? É 2014, né? Ah, tá. É, o ano que vem, mas eles, em 2013... Então, 10 anos. Na época, foi criada essa Superintendência de Defesa do Consumidor, na Anatel, e se entendeu que, por quê? Era um serviço... Né? Se a gente pensar que era a parte tecnológica, o que a gente mais usa, todo mundo é consumidor desses serviços de telecom. Então, isso tudo associado com as novas tecnologias, se entendeu que precisava. Pois bem, foi feito um regulamento. E o que nós observamos, nós que somos... Eu sou conselheira independente do SART. Eu represento os interesses do consumidor, eu não represento o interesse de empresa nenhuma. Tá? Inclusive, tenho vedação de trabalhar para a empresa por conta dessa posição de independência lá. Então, é a nossa contribuição como técnicos da área. Eu sou professora também, eu sou acadêmica, a gente faz estudos, pesquisas sobre isso. O que nós observamos é que esse regulamento foi muito bom. Não é que foi muito bom, ele teve o seu valor quando ele foi implantado. Tá? E hoje, ele não faz mais sentido existir tal como ele existe. Para vocês terem uma ideia, esse regulamento tem 100 artigos. Eu estou arredondando aqui. Uma centena de... É maior que o Código do Consumidor. Tá? E ele tem um detalhamento num nível que, com toda assim, as vênias aos autores desse... Olha, eu acho que isso invade liberdade econômica. Hoje, com lei da liberdade econômica, eu não consigo ver a possibilidade de se regular no nível que se regula essas questões que são muito ligadas a contrato privado. Tá? Eles não dizem relação com a qualidade do serviço, porque isso tem regulamento específico, isso é necessário, sim. Então, hoje, em que fase que nós estamos? Nós estamos numa fase em que nós criamos um serviço de autorregulação com a pretensão de que a Anatel, paralelamente que está fazendo a revisão desse regulamento, ela pudesse enxugar esse regulamento que ela tem, colocando as linhas principiológicas e reconhecendo que o detalhamento daquelas questões, elas seriam delegadas para a autorregulação, que nada mais é do que um conselho formado por todas as empresas, as principais empresas, que sentam numa mesa e discutem e se comprometem a adotar, digamos assim, boas práticas. Então, é esse estágio que nós estamos. E agora, no fim da sua pergunta, você pergunta quais são as expectativas. Eu acho que eu vou deixar para uma outra rodada, porque senão eu vou falar sozinha aqui. As nossas expectativas, nós não sabemos o que é que a Anatel vai adotar, porque a minuta que nós temos, ela é muito antiga, essa minuta, que é a que conhecemos. Eu não entendo, olha, Cris, eu quero ser assim, super sincera, com a minha independência, talvez da minha origem, que eu fui membro do Ministério Público 30 anos. Tá?
eu não consigo entender por que não tem transparência nesse assunto. Eu pergunto para todo mundo, eu vou nas reuniões lá, porque eu não sou do setor, então eu não estou lá dentro. Eu pergunto, como é que está aquela minuta, acolheram as nossas propostas? Ninguém sabe. Aí aqui, eu pergunto para um monte de gente. Não, ninguém sabe. Encontrei com uma assessora lá, acho que é sua assessora, no toalete. Escute, você pode me dar uma dica? Vai votar, mas acolheram alguma coisa? Vai sair coisa... Essa pergunta vale não sei quantos milhões. Eu falei, mas, gente, exigem tanto no mundo, hoje é da transparência. E a gente não sabe o que vai vir. Então, eu não tenho expectativa nem boa, nem ruim. Eu só posso dizer o seguinte, que de todas as reuniões que nós fizemos para explicar isso, com a esperança de que esse novo RGC venha reconhecendo a parcela de contribuição da autorregulação, eu só posso dizer uma coisa para ser bem honesta. Eu ouvi do Baigorre várias e várias vezes o presidente da agência dizer, Suzana, eu sou totalmente a favor. Os outros, eu não ouvi, se limitavam a ouvir, então eu não conheço essas posições. Bom, mas vamos em frente. Muito obrigada, conselheira. Cris, voltando a você, eu gostaria de saber o seguinte. A Anatel, ela inovou nos últimos 2 anos em medidas de combate ao telemarketing, inclusive com o modelo autorregulado sendo encaminhado. Essa experiência, se bem avaliada, pode ser aplicada a outras áreas da regulamentação consumerista? Essa pergunta é muito boa, porque me dá a chance de falar sobre vários aspectos. Vamos começar, então, sobre a autorregulação e pegando o gancho aqui da provocação da Suzana. Vou te dar a minha visão pessoal e o que eu acredito. Eu acredito na autorregulação, mas eu não acredito numa autorregulação que vai ser uma compilação de regras da Anatel. Eu não acredito que isso vai ser, ou isso pode ser chamado de autorregulação, e por isso as regras do RGC devam ser eliminadas. As regras do RGC vão sair do RGC à medida que o setor mostrar maturidade e aqueles itens ali regulados, porque representam um problema, deixarem de ser um problema. Tão simples quanto isso. Eu acredito muito numa autorregulação que a gente adotou, e na verdade foi uma corregulação, que a gente adotou no tema de telemarketing. Ela o tema, né, de chamadas abusivas não é regulado pela Anatel, e mesmo que venha a ser, ela será de forma principiológica, e todo o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, né, iniciado em 2019, demonstra que é possível. Hoje, no coffee, eu estava aí conversando com uma pessoa que é do setor de OTTs. E aí ele não estava por dentro do assunto. Então, eu dei um resumão para ele, né, do que a gente fez nesses anos, né, começando lá em 2019. E comecei falando. A gente começou a atuar porque, claramente, o nosso setor, estrito sensu, telecom, era o problema. E, quando nós começamos a atuar, a gente chamou as telcos e falou, queridonas, vamos resolver. E a gente, de forma muito madura e sensata, apesar de uns arranca-rabos, que é normal e é do jogo, evoluiu. Então, veio a determinação para antecipar o não perturbe, vocês criaram um código de autorregulação num tema específico, que era chamadas abusivas, e o nosso setor deixou de ser, no que a gente usa, né, de baliza, o Truecaller deixou de ser o grande importunador. O tema chamadas abusivas não deixou de importunar o brasileiro. Continuamos sendo o top one das importunações comparadas com o mundo. Mas o setor estrito sensu
deixou de ser. Mas nós, enquanto setores, tínhamos uma responsabilidade enorme, porque nós somos a rede que proporciona essa comunicação. E aí vem uma série de ações da Anatel, né? A determinação da criação do 0303, agora estamos numa tomada de subsídio para decidir se a gente entra ou não com uma nova numeração, ou se a gente muda a lógica de numeração. Inclusive, by the way, foi prorrogada. Quem não se manifestou ainda na tomada de subsídio, convido a assim fazê-lo. Medidas cautelares, porque há necessidade de atuação urgente, né, um perigo in mora, um fumus banius para a atuação da Anatel, e nós estabelecemos, então, que as prestadoras de telecomunicações passassem, então, a regular e a contabilizar as chamadas dos seus grandes usuários. Então, passa a ter uma atuação muito específica para o uso indevido lá da LGT, para os grandes usuários. Eu perdi a conta de quantos mandados de segurança eu respondi. Quando chega, é só mais um. E eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, porque essa é a verdade, que a Anatel perdeu 0 dessas ações judiciais. Todas elas, em todas as instâncias, mostram e determinam em suas sentenças, enfim, decisões, que a Anatel sim tem competência para atuar. E a gente tem, como vocês sabem, o RGC com propostas de inclusão desse tema, mas, veja, não foi um regulamento, que demora um tempo mesmo para ser, porque ele precisa passar por um trâmite legal, de consulta pública, de transparência, ou de ouvir a sociedade e todos os agentes envolvidos. Não foi um regulamento que pautou ou impediu a Anatel de atuar. Nós atuamos. E nós atuamos no âmbito de um contexto de regulação responsiva, inclusive com outros atores, né? Nessas ações, eu não mencionei, mas a maioria dessas ações era tipo, você não tem competência para atuar, você está extrapolando, o meu setor é bancário, o meu setor é de teleserviço, o meu setor é isso, porque a gente mexeu com todos os setores da economia. Eu comecei a negociar com todos os setores começaram a bater na minha porta, e do mais grande ao mais pequeno, dos setores, do varejo, de setores regulados, setores não regulados, todos sentaram à mesa para que a gente pudesse ouvir as dores deles, atuar e melhorar, porque, como vocês sabem, já foram 3 medidas cautelares, né, todas com prazo. Então, estamos na 3ª e toda vez a gente estava ouvindo. Todo mundo ficou feliz? Negativo. As tecos violaram o nosso pescoço. Porra, vocês não avisaram, não conversaram, não conseguiram fazer isso, não conseguiram fazer aquilo. As outras empresas, então, das outras economias, dos outros setores, né? Porra, mais ainda. Mas, no fundo, todo mundo depois acalmou, todo mundo sentou à mesa, todo mundo começou a negociar, e o resultado concreto que a gente tem é que houve uma redução de 46% das chamadas curtas, aquelas de até 3 segundos, que enchem o saco de todo mundo. A gente começou a ter empresas de todos os setores procurando a gente e mostrando como a sua ética corporativa foi alterada a partir dessa atuação, e é isso que a gente quer. A gente não quer sair atuando, punindo por punindo. Uma autorregulação é justamente para promover essa consciência, né? A autorregulação também, um parênteses, tem que ter enforcement, né? Porque se a hora da regulação não tiver enforcement, também não serve para nada. E aí, tudo isso para mostrar e falar, e isso que eu acho que é muito importante dizer, é que a autorregulação ela é importante, ela deve existir nos setores regulados, ela tem espaço para crescer, especialmente a partir de um tema específico, mas ela está dentro de uma atuação maior, que é a autorregulação, que é a regulação responsiva. Então, começa na autorregulação, na corregulação. Não deu certo, a gente começa a negociar mais sério, vai subindo a escadinha, até que a gente vai chegar numa norma.
e aí não cumpriu a norma, não se descumpriu, infringiu a norma, parado. No meio do caminho, do início até o fim, as medidas cautelares estão aí para isso, para fazer cumprir. E aí, eu acho que é o recado que eu queria dar, sabe? No mundo do consumidor do futuro, no futuro da regulação consumerista, é muito importante a gente ter isso muito presente. O CDC é fundamental, o RGC é fundamental, mas, às vezes, vai ultrapassar a regrinha, né? Porque os problemas, especialmente no nosso universo, que é muito dinâmico, talvez não encaixe perfeito ali. E a gente já tem vivido isso na regulação responsiva, né? O caso da fiscalização regulatória do downgrade é um exemplo, né? Tem lá a regra de que a oferta vale para todos. Não, mas não tem lá dizendo que tem que ter digital, possibilidade de um downgrade digital. Aí a gente vai sentar com as telcos, vai negociar, mas essa é a necessidade do consumidor agora. E aí a gente vai sentar, vai negociar, vai acordar prazo, cada um dentro do seu modelo de negócios, cada um dentro de um espectro de tempo, né, minha gente? Porque não dá para ser... Cumpra aí quando der. Não, dentro de um espectro de tempo, do seu modelo de negócios, do que faz sentido para o seu consumidor. Mas você vai cumprir. Beleza? Beleza. Negociamos, acordamos e o negócio segue. Então, é isso, sabe? A regulação do futuro não necessariamente vai estar pautada num papel e regras. Elas estão ali para nortear. E elas não podem sair ainda. Porque, no caso do nosso setor, nós entendemos que ainda não há maturidade. Mas, quanto mais a gente avança nas camadas de baixo da autorregulação, da corregulação, a partir de um tema bem desenvolvido, bem entregue, a gente vai criando maturidade e robustez para, de fato, entregar ao consumidor resultado e não ficar nessa minúcia e nessas briguinhas de tipo, tira essa regra, tira aquela, você vai fazer assim. Eu acho que a Anatel já tem mostrado ao longo dos anos, com a possibilidade e atuação responsiva, que dá para acalmar os ânimos. Se todo mundo atuar de forma responsiva, vai dar certo. Mudando um pouco de assunto, Cadu, eu gostaria de saber como é que vocês enxergam as assimetrias entre as operadoras entre as empresas de pequeno porte, prestadoras de pequeno porte. Vou tentar não falar do que foi comentado antes, mas vou dar um jeito Fique à vontade. Vou dar um jeito de botar no meio. Fique à vontade, Cadu. Não, mas eu acho que dá para encaixar, Então, Elisa, eu vou responder essa pergunta e aí eu já vou fazer o primeiro gancho com o que a doutora Suzana trouxe. Eu responderia essa questão da assimetria das PPPs com a síndrome do Tostines. Porque a reflexão que a gente está fazendo lá dentro de casa é o seguinte: as PPPs têm algumas obrigações, né, no âmbito de DGU, Direito de Garantia dos Usuários, que as grandes empresas não têm. Olhando na ótica do cliente da PPP, se essas obrigações que não existem fazem falta, e isso gera tensão no relacionamento do cliente da PPP com a PPP, significa dizer que, de fato, essa assimetria é ruim, porque o usuário está reclamando de que tinha um direito num determinado relacionamento com uma prestadora grande e não tem mais esse direito no relacionamento com a prestadora pequena. Essa é uma situação A. Situação B. O usuário da PPP tem relacionamento com a PPP, não tem direito, não tem alguns direitos, não tem acesso a alguns direitos, e ele não reclama disso. Nesta situação B, chegamos à conclusão de que esses direitos não são caros para qualquer tipo de usuário. Então, ou o direito faz falta, ou ele não faz falta. Então, essa assimetria leva a uma situação que a gente não consegue entender. Por que existe essa assimetria? Porque se um direito é relevante, vai fazer falta para qualquer tipo de usuário, independentemente de quem seja o provedor dele. Então,
Aí, aqui, pegando um gancho do doutor, eu morro de vontade de ver a resposta da dirigência que a superintendência deu, né? Porque esse tema está sendo objeto, né, de análise pelo conselheiro visitante, é um objeto de análise recente feita pela SRC e pela SPR, se eu não me engano. Então, mas está chaveado, Suzana. Aí, se puder me ajudar nisso. Aí a gente teria muito. Agora não é oportunidade, eu teria mais oportunidade. Caso não tivesse chaveado, eu teria mais subsídios para responder de forma mais direta essa pergunta, Elisa. Mas eu queria só aproveitar, de maneira geral, um tema que talvez o Mário, nosso VP, tem sempre uma lógica de entender as coisas, tentando comparar o mérito do método, né? Tentar separar as duas coisas para ver se permite um entendimento melhor de um cenário mais geral. E tudo que está sendo colocado, seja sobre autorregulação, sobre essa questão também de assimetrias, eu acho que, no limite, assim, tanto prestadoras quanto a administração, a gente não discorda muito no mérito. Sim, que alguma coisa era necessária fazer contra as chamadas, contra os robocalls, etc., ninguém discorda que precisava fazer. Talvez discordemos com relação ao método, né? O prazo, Dudu virou noite, algumas noites cuidando disso lá internamente, né? Dudu que trabalha comigo, porque os prazos, né, era uma coisa nova, a tabulação dos dados para classificar quem eram os ofensores e não eram os ofensores, a gente teve que movimentar uma máquina gigantesca, né, para fazer cumprir os prazos. Então, no mérito, não discordamos. No método, de fato, tivemos algum tipo de... Você usou a expressão pega para capar? Então, tivemos algum pega para capar de fato. E isso, eu acho que a gente, pensando em uma série de outras situações, você falou de regulação responsiva, a gente é fã, né? A gente entende que realmente regulação responsiva é um método eficiente, né, de buscar soluções. Costumo dizer, gente, quando a Anatel abre um processo de fiscalização regulatória, é a oportunidade que a gente tem, porque no PADO, de fato, quem está à frente representando as empresas são os advogados. Então, ele tem um fim ali que é arquivar, diminuir o valor da multa, discutir a questão de dosimetria e daí vai. Ao passo que no processo de fiscalização responsiva, para mim, é muito mais fácil, até pessoalmente, porque eu vou para a reunião e só faço abertura. Tudo bem? Eu sou o Cadu do regulatório, estou aqui com a minha área de negócios e eles vão apanhar, e não eu, né? Então, mas a solução sai, né? Porque a gente sai no âmbito do PADO, a discussão quem está certo e quem está errado. E depois o conselho, depois um juiz vai decidir no final quem está certo e está errado. Ao passo que no processo de fiscalização regulatória, aquela história de ninguém está errado. Vamos tentar fazer aqui para que a gente não distensione. Eu cedo um pouco aqui, interpreto dessa forma, você interpreta dessa forma, e no final do dia o consumidor está melhor atendido e a gente, né, de alguma forma, conseguir endereçar sem precisar discutir, não no âmbito sancionatório, mas no âmbito de transação filosófica que a gente consegue discutir dentro do PADO. É isso. Muito obrigada, Cadu. Passando agora para a Suzana. Bom, Suzana, hoje o consumidor é tutelado por diferentes instâncias, como a Anatel, a Sinacom, órgãos de defesa do consumidor. Mas, em muitos casos, os processos são diferentes, né, superpostos. Como otimizar o processo? Eu posso fazer uma réplica? Não, mas eu preciso fazer. Cris, tudo bem? Cris, tudo bem? Cris. Mas eu vou falar também, você sabe, né? Não, Cris, e isso é a liberdade que nós mulheres nos damos. Porque nós somos corajosas, entendeu? Nós não precisamos da ajuda dos universitários, não, a gente vai lá. Não, mas Não, mas veja só, eu só quero falar duas coisas que agora que eu entendi, que eu não estava entendendo. Mas aí eu preciso fazer. Eu entendi que a Cris falou o seguinte, olha só, vão fazer autorregulação de coisa que não está regulado. Coisas novas, vamos fazer coisas novas. O que já está regulado não precisa. E eu não acredito em autorregulação que é cópia do regulamento que já tem. Então, só vou dizer uma coisa. Como eu
já acho que aquela minudência que está no RGC não devia existir naquele nível, mas muitos princípios ali e muitas regras básicas, sim. Eu também sou contra normativos, porque eu quero ser coerente. Eu também sou contra normativos de autorregulação minudentes também. Só que isso foi um modo de mostrar, foi uma escolha de um método, tá? Para dizer o seguinte: nós não queremos desconstruir tudo que a Anatel construiu no RGC, porque a gente também tem que ter respeito pelo que foi feito. E eu já falei que eu tenho muito respeito pela superintendência, eu sempre fui amiga da Elisa, eu respeito muito a Elisa, acho ela uma mulher valorosa, tá? Valorosa, porque ela foi corajosa, ela tem um trabalho que ela construiu. Eu jamais teria autoridade para desconstruir um trabalho desse. E ela é uma estudiosa, tá? E tenho certeza que você, que era da equipe, também vai, e os objetivos são nobres. Então, o ponto não é esse. Mas essa tática de transpor as questões do RGC para normativos era para ser o primeiro passo, porque estando essas regras do RGC em normativos, lá do SART, elas seriam mais fáceis de serem alteradas caso fossem necessárias, já que no RGC fica difícil. Então, veja só, não tem nada, isso é um passo, como você disse, se é para fazer. A outra réplica, que é só para explicar, entendeu? Porque senão dá a impressão que a gente não tem assim, coesão no pensamento. Então, é preciso explicar. O segundo ponto é que, quando a gente fala em autorregulação, isso é um nome genérico, Cris. A gente está falando de autorregulação como uma atividade em que o fornecedor, né, o regulado, ele pode cooperar. Mas isso tem vários métodos também para fazer. Você pode chamar de corregulação. Quando você tem serviços regulados, nunca você vai ter uma autorregulação pura. Entendeu? Não tem, porque você é regulado. A autorregulação é para os setores que não... Pura é para os setores que não são regulados. Eu dou um nome que o Baigorre gosta, eu digo que é autorregulação regulada. Eu adoro isso. Por quê? Porque é uma autorregulação consentida. É uma autorregulação num espaço em que a própria agência reconhece que é um espaço dinâmico. E, se você for ver bem, esse regulamento de qualidade, aconteceu isso. Houve uma divisão de tarefas ali em que se permitiu. Agora, é aquilo que diz, eu não posso admitir, é isso aí, que o RGC disciplinou aquilo é nosso, vocês não podem trabalhar com isso, porque isso é nosso. Isso não tem uma reserva de regra, de assunto. Não, isso aqui já está regulado. Isso aqui vocês não podem mexer, vocês vão cuidar de outra coisa. Olha, isso aí é que eu creio que não é o caminho ideal. E também eu não aceito esse negócio, o mercado não, vocês não estão maduros, o mercado não está maduro. Pelo amor de Deus. Aí eu quero também dizer o seguinte, como é que a Anatel vai querer regular o OTT? Como é que ela quer ter a pretensão de regular as plataformas digitais, chamar para si todo esse mundo de problema complexo? Aí vocês vão fazer regulamento nesse nível, que já faz com o telecom, que já é, de velho. Não vai dar certo. Então, eu acho que, para a agência trazer assuntos novos, como ela tem mesmo, eu acho que tem coisa que, principalmente essa área de consumidor muito específica, ninguém está dizendo que as regras gerais vocês não têm que comandar e que o enforcement não possa partir de vocês mesmos. Vocês chegaram aqui, fizeram um acordo dizendo que vocês vão fazer todas essas propostas, nós vamos vigiar. O SART também vai vigiar, vai ter seu sistema, mas isso não vai jamais tirar a competência que é de vocês, da regulação, da fiscalização. E essa fiscalização responsiva, ela tem tudo a ver com autorregulação ou com corregulação. Então, era só para dizer isso. Agora, essa questão de superposição, de Senacom, essa pergunta era para a Senacom, né? Então, vamos ver a minha opinião. Olha só, houve um tempo em que se discutiu
no direito do consumidor se as agências reguladoras, elas fariam ou não parte do sistema de defesa do consumidor. Essa discussão, ela permeou os estudos dos acadêmicos do direito do consumidor, principalmente daqueles que foram autores que foi uma comissão de professores que fizeram o Código do Consumidor. E que agora também alteramos o Código do Consumidor para colocar todo o sistema de superendividamento. Então, houve essa discussão, mas essa discussão ficou superada no sentido de entender que, sim, por que as agências não podem pertencer ao sistema? E eu adiro totalmente a esse posicionamento. Então, eu jamais vou... Aliás, eu já dizia isso, não tem que ter polêmica entre Senacom e a fiscalização, o poder sancionatório das agências. Então, acho totalmente... Agora, é óbvio que, por uma questão de racionalidade jurídica, econômica, né? De senso comum, esses órgãos têm que atuar de forma conjunta, porque não é possível que todo mundo vai fazer a mesma fiscalização em cima do regulado. Quem é que aguenta isso? Isso no direito penal, nós víamos isso. O acusado responde na CGU, no TCU, no Ministério Público, na polícia, e vinha de todos os lados. Não dá, tem que unificar isso. Não é possível que tenha... Até hoje nós temos esse problema, porque temos instâncias falando diferente. Vocês sabem, porque o TCU fala diferente de vocês. Vocês sofrem, não sofrem, com a interferência do TCU? Muitas vezes. Eu sei, conheço, sou estudiosa disso, eu sei. Então, nós temos que dar racionalidade para o Estado brasileiro, porque isso é segurança jurídica. Então, por exemplo, eu entro no site, eu vou só dar um exemplo. Eu entro lá no site da Anatel, daí tem lá, assunto consumidor, eu clico lá. O que essa agência está dizendo? Ela conseguiu, em 8 itens, resumir o RGC lá. É fantástico. Tá? Então, ninguém vai nem ler aquele RGC, porque tem lá os principais pontos do RGC, sabe? Os 8 pontos lá. E daí, depois, diz o seguinte, com relação a reclamações, vão procurar, tem lá um passo a passo. Você deve procurar a sua operadora, fazer a reclamação, se não for atendido, vai na ouvidoria, que, aliás, as ouvidorias foram uma imposição, digamos assim, da superintendência, fantástica, porque você está na mesma linha, você tem que devolver para quem é responsável pela prestação do serviço, resolver também a demanda. Aí, se você não conseguir, você pode vir aqui e ligar para a Anatel, que nós vamos abrir. Não existe indicação do consumidor.gov. No site da Anatel, não existe a indicação da plataforma do consumidor.gov, que é da Senacom, que é hoje a plataforma de maior resolutividade de problemas, inclusive em telecom. Então, aí eu acho que não se fala. Estou dando um exemplo. Tá? Então, é o seguinte, a agência faz parte do sistema? Faz parte, mas ela não é o órgão central do sistema. Ela é um órgão coadjuvante. Então, acho que nós temos que pegar e respeitar isso, essa plataforma que já existe, para a gente poder, o sistema de defesa do consumidor, que foi pensado pelo Código do Consumidor, ele é super inteligente e ele dá respostas para isso. Tá? Então, eu acho que é nessa hora, às vezes, que pode, digamos, ter uma racionalidade maior. Mas eu poderia citar aqui outros exemplos, sempre respeitando esse poder sancionatório, fiscalizatório que a agência tem. Obrigada, Suzana. Da resposta, né? Não. Aí vocês falam que... Está vendo a culpa de dizer que é independente? Eu não queria, né, nessa hora da vontade, não ser independente, porque aí você consegue, né? Não eu já estou como mediadora, não posso emitir opiniões. Bom, como combinado, pessoal, vamos agora partir para as considerações finais. Tá? E, se vocês não se importarem, a gente podia abrir para 1 ou 2 perguntas. Tá. Acho ótimo. Então, Cris, se você quiser começar. Não é
Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou fazer. Pode ficar tranquila. Alguém tem uma pergunta? É para mim, não, né? Boa tarde a todos. Parabéns aos panelistas. Exposição muito franca, muito honesta, sincera. Acho que das dimensões que vocês trouxeram, muito prontamente, na perspectiva de autorregulação, corregulação, fiscalização regulatória, iniciativas que a gente enxerga, pelo menos no nosso setor de telecomunicações, muito bem praticadas. Talvez a pergunta para os três, né? O que vocês enxergam como consumidor do futuro na educação consumerista, né? Porque o futuro passa muito rápido, né? Se transforma no presente e a gente tem diferentes perfis de consumidores hoje no país e no mundo, e não só as iniciativas que existem, seja das agências, seja das próprias prestadoras, vão fazer essa diferença do que se espera de redução de reclamações, de uma melhor transparência entre contratação da oferta, do produto, da relação, da construção dos processos de suporte ao cliente e de transparência, de clareza numa fatura, vão se materializar no curto prazo. Então, olhar um pouco para o que é o consumidor do futuro nessa questão da educação consumerista, acho que é um ponto que eu queria ouvir um pouco mais de cada um dentro do possível. Quem gostaria de começar? Eles vão ter uma experiência até, eu acho que o Cadu e a Cris vão conseguir até responder isso melhor. Mas, pelo lado do consumidor, a gente se preocupa muito com esse assunto da educação do consumidor. Tá? E hoje a gente viu aqui, ontem, né, principalmente, quando os dados são mostrados sobre o analfabetismo digital, então aí isso tudo tem a ver com isso, que a gente fala como é que uma pessoa vai... O que adianta dar transparência para um contrato se a pessoa não tem condições de ler o contrato e entender o contrato, né? Tá certo? Imagina um contrato enorme, cheio de... Tá? Então, eu acho que o consumidor já melhorou muito. Ele vem compreendendo os seus direitos e olha, hoje nós temos várias condenações na justiça para o consumidor que vai lá e mente. Ele vai lá e faz um contrato bancário e diz que ele não contratou aquilo, que a assinatura não é dele. Então, isso nós já estamos vendo. Né? A ética nessas relações, ela só vai vir, eu acho que da educação. Né? Pelo lado do fornecedor, a gente viu que o fornecedor, eu acho que ele também cansou de enganar o consumidor, porque ele sabe que aquilo é custo para ele. Porque tem, ainda mais em serviços regulados, né? Porque tem fiscalização, tem um sistema de defesa do consumidor que funciona. E quanto custa para uma empresa ficar brigando na justiça, judicializando tudo isso? Não é muito, por isso que eu acredito na autorregulação, né? Nesse aspecto. Então, eu acho que é uma via dos dois lados. Agora, o consumidor que já se inseriu nesse mundo novo, que tem um nível básico de cultura, que ele tem interesse no serviço, tá? De outro lado, o fornecedor conseguiu baixar o nível de reclamações porque ele vem atendendo melhor o consumidor, ele se deu conta disso, né? Então, é um conjunto de situações. Agora, realmente, nós ainda precisamos fazer a inclusão digital, porque sem isso vai ficar difícil. Mas quem sabe agora com esse dinheiro de FUST, de tudo, que vai para as escolas, esse nosso consumidorzinho que está nascendo, ele já vai vir com outra cultura. Eu tenho esperança nisso, tá? Brilhante pergunta. Você trabalha na TIM, né? Tá. Não, acho que essa questão, Suzana, eu concordo contigo e acabo antecipando um pouco o que eu ia falar na minha fala final. É bom que sobra mais tempo para tréplica aí, que é a réplica de vocês. Tá tranquilo. A gente tem... Sem problema. Eu acho que tem uma questão, como eu falei, né? O nível de reclamações da TIM reduziu bastante, né? Em níveis
era muito grande, agora está em níveis bem mais aceitáveis. É uma realidade também das outras prestadoras, só que no nosso caso o volume era muito grande e agora estamos voltando a ser competitivo. E hoje, em função desse volume menor, a gente consegue começar a observar algumas patologias que, como, né, o saco era muito grande, a gente não conseguia enxergar o fundo, né? E agora a gente começa a enxergar. Então, algo que a gente já trouxe para o início de um debate, né, de evolutivo junto com a superintendência da Cris, foi justamente a gente começar a tratar das reclamações, não com a questão tão simplesmente do tratamento, da eficácia do tratamento, né, de tudo aquilo que a Anatel acompanha. Mas o número que para a gente é marcante, fizemos uma análise interna, no conceito de procedência ou improcedência, né? O índice de reclamação é a quantidade de gente que reclamou sobre a base, né? Uma visão quantitativa das coisas. Mas a gente começou a fazer, em função dessa redução de volume, nos permitiu começar a fazer uma análise qualitativa das demandas. E o número de uma amostra que fizemos é que 28% das demandas apresentadas à Anatel são improcedentes. E improcedência no sentido, de um exemplo clássico, o usuário alega na Anatel que houve uma migração de oferta que foi involuntária, mas nós temos a gravação do atendimento, onde ele aceita a migração para uma determinada oferta. Então, como é que a gente começa a separar esse joio do trigo, né? Porque uma reclamação procedente, temos total responsabilidade pelo end-to-end, pelo fim a fim daquele usuário, né? daquele relacionamento com o usuário. Ao passo que na improcedência, justificada, sustentada, estruturada, a gente tem pouca coisa para fazer. Então, é importante que a gente comece a tratar disso, né? Não deixando de fazer tudo que já é feito, mas trazendo um elemento adicional de caráter qualitativo para a análise das coisas. E outra questão que também nos permite, agora, em função dessa evolução positiva que tivemos, para mim, ok, é uma questão cultural, que os advogados, que são os advogados captadores, e não falando mal de advogados, até porque eu sou um deles, e acabou de me olhar aqui de maneira feroz um deles, um outro, os advogados captadores e as consultorias especializadas em oportunidades, né, de arrancar algum tipo de benefício para os consumidores. E eu tenho algumas paixões na minha vida, a telecom é uma delas, o Flamengo é a segunda e a terceira é a aviação. E conversando com o pessoal da aviação, eles sofrem exatamente a mesma situação, as mesmas dores, né? Conversando todo dia com o diretor da Azul, a Azul está descontinuando algumas rotas simplesmente porque naquela localidade teve uma cidade atendida somente pela Azul, evitando que uma localidade, né, por acesso de 10 horas de ônibus fosse feita por meio de um voo de 30 minutos. A Azul está descontinuando aquela rota simplesmente porque a conta não fecha. A quantidade de reclamações e indenizações de ações judiciais do usuário daquela localidade em função de um advogado captador tornou a conta negativa. A Azul vai lá e fecha. Ele me deu um dado também da United Airlines. A United Airlines voa para a América do Sul inteira. E o número por mais que o Brasil seja o maior país, em termos de quantidade de assentos, não tem uma diferença para o Chile, para a Argentina, para o Peru. E 95% das ações judiciais da United na América do Sul estão no Brasil. Gente, não faz sentido. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, a gente como prestadora e a Anatel como gestora, né, do setor, de alguma forma começar a ser refratária com relação a essa realidade, né? De que forma que a gente pode começar institucionalmente, politicamente, começar a combater isso, porque isso traz um colesterol negativo gigantesco, seja de custo, seja de estresse institucional. Então, são pontos que pensando na educação, nesse sentido, né? Gente, eu tenho um blog de aviação, o que eu recebo de incentivo, de consultoria jurídica, dizendo, o apelo é, se o voo atrasou 10 minutos, vem aqui que a gente consegue R$ 1.500 para você. Então, da mesma forma, no Telecom, temos tutorial no YouTube de como abrir uma reclamação na Anatel para conseguir um benefício tal, etc.
Eu acho isso uma idiosincrasia que a gente não pode achar normal porque é cultural do brasileiro. Eu acho que a gente tem que começar a se indignar, né? E a forma que isso que a gente eu tenho um problema, mas ainda não tenho a estrutura da solução, né? Como eu coloquei, trouxemos isso de maneira mais recente para a CRC, para a gente começar a pensar numa solução setorial, né? De engajamento, e que a gente possa tirar isso dentro desse volume de reclamações. Provavelmente isso está no bolo das improcedências, para que a gente possa, né, buscar um futuro melhor para o atendimento às empresas. A resposta direta à pergunta é linda, mas eu vou começar lá do começo até te responder. Sobre a autorregulação e a corregulação, Suzana, eu acho que a gente está super alinhada. Assim, eu acho que é um passo importante. E se eu dei a entender que só pode ter autorregulação no que não é regulado, não foi essa a minha intenção, em absoluto. A única coisa que isso vai ser o ponto de divergência, e a gente vai seguir a vida, é que eu realmente não acredito nesse método de replicação do que é o RGC, porque, de fato, não vai trazer conforto, isso não é suficiente para retirar. O que é suficiente para retirar uma regra ou outra é a gente ter a segurança de que aquele assunto está bem resolvido. Então, pode ser um assunto regulado, mas que, por meio de autorregulação, o setor vá além do que está regulado e prove que está, tipo assim, sensacional. Tá? Então, esse é um ponto. E aí, falando um pouquinho das reclamações, educação, obrigada pelo elogio ao site. É uma constante mudança e aprimoramento de como a gente, de fato, leva um pouco essa educação, ou tenta levar a educação para o consumo, com todas as dificuldades, né, que um órgão público tem de promover e ramificar os direitos, de fazer conhecer o RGC, de fazer conhecer de forma clara e simples, porque, de fato, o regulamento ele tem que ter uma lógica jurídica, mas, para o consumidor, isso é bem menos importante. O que é importante para ele é que ele saiba o direito dele, e ele saiba que ele, inclusive, pode reclamar e que ele deve reclamar. Ele tem direito, não deve não, ele tem direito a reclamar na prestadora, e ele tem direito que essas reclamações sejam ali resolvidas, seja na primeira instância como na segunda. Só para dar uma ideia de números, ainda que todos aqui sejam do setor, eu não sei se vocês estão ligados nos números, né? A Anatel, ano passado, recebeu pouco mais de 1,7 milhão de reclamações nos nossos canais. Os nossos canais que, em 2019, eram prioritariamente procurados via call center. Hoje, os nossos canais digitais, tanto web quanto app, são os mais procurados. Isso demonstra, de fato, uma tendência do consumidor à digitalização, mas nós não abriremos mão, em hipótese alguma, do nosso canal do call center. E ele... Não são todos os órgãos da administração que têm, nós temos e não abriremos mão. Inclusive, o consumidor.gov não tem um call center. E ele, só para vocês também terem ideia de números, no ano passado, para todos os setores, recebeu cerca de 2 milhões de reclamações. Então, os números são muito próximos, sendo que o nosso é só focado no setor de telecomunicações. O nosso índice de resolubilidade é igual ao do consumidor.gov, com a diferença de que, com os dados que nós recebemos, não há apenas a avaliação do consumidor. A gente usa esses dados de forma muito intensa para dados de inteligência para eventuais fiscalizações regulatórias, e também nós, até o momento, avaliamos de forma estatística as reclamações recebidas e pontuamos as prestadoras de modo a criar entre elas um ranking de competitividade mesmo, para que as respostas cada vez sejam mais adequadas e aderentes à regulamentação. E, quando eu falo regulamentação, RGC e CDC. E não acredito que o consumidor.gov, embora seja um canal excepcional, disruptivo, possa fazer isso, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é dar um olhar muito específico para
o nosso setor e garantindo uma melhor qualidade para o nosso setor, coisa que nós não fazemos aí para outros, né? E se por um acaso outros setores, né, do ecossistema vierem a integrar a Anatel, nós sim estaremos preparados. E eles têm aqui tem uma diferença muito grande, né, do setor propriamente dito de telecom e o setor das OTTs, porque eles nascem de formas diferentes, assim como os bebês agora que estão nascendo já são nativos digitais. E as OTTs assim nasceram, o setor de telecomunicações não nasceu assim e está correndo atrás e tem todo o nosso apoio, né? Tanto é assim que todas as empresas de telecomunicações têm desenvolvido e ofertado esses serviços que a gente aqui chama de OTT. E aí faz parte de um amadurecimento do setor que está mudando o seu negócio, e faz parte, porque o negócio de comunicar mudou. Então, é do jogo, sabe? E aí, nesse sentido, vem um pouco a pergunta de educação, e ela é muito importante e provocativa por isso, porque o consumidor do futuro e a regulação do futuro não pode mais ficar pensando nas caixinhas do ecossistema digital. O consumidor quer o todo. E ele precisa entender, e ele precisa conhecer as eventuais fraudes do mundo digital. Ilícito é ilícito no mundo real e no mundo digital. É verdade. Só que é uma novidade. Para os nativos digitais, vai ser muito mais fácil nessa geração de adolescentes. E não é, infelizmente, ou felizmente, o nosso caso. Nós todos tivemos e estamos tendo que aprender a nos incluir e nos educar neste mundo digital. E, assim como nós, uma parcela enorme da população, né? Uma parcela enorme da população hoje já tem acesso, pode se conectar. 20% diz que não. E aí, quando perguntado, não é por uma questão de custo. O custo está lá entre a terceira razão. A primeira e a segunda razão vão estar relacionadas a não sei para que isso serve, não sei, não vejo utilidade. Só que o mundo, e nós que estamos inseridos muito nele, sabemos que quem não se incluir será excluído. E essa necessidade de inclusão passa por uma necessidade de promoção das habilidades digitais e uma educação muito forte para o consumidor, e que a Anatel, no seu planejamento estratégico, previu isso, está a cargo da SRC, e nós estamos muitíssimo empenhados em atuar e promover essa educação digital com uma série de projetos. Assim, eu acho que eu já meio que estou falando uma fala final, mas só para vocês terem uma noção, a gente está aprofundando essa questão desses 20% com diversas frentes. Foi iniciada agora uma pesquisa telefônica que, em parceria com o IDEC, para entender melhor essas falhas, falhas de eventual conhecimento sobre o mundo digital, como melhorar a usabilidade, né? E tudo isso vai permitir que nós possamos desenvolver uma série de estudos e promoção de habilidades digitais, né? A gente vai fazer uma série de eventos que eu espero anunciar em breve, agora em outubro, todas voltadas para essa questão de habilidades digitais e segurança nas redes. E é uma série de eventos em parceria com a Superintendência de Controle de Obrigações, mas que não tem nada a ver com controle de obrigações, tem a ver com segurança, porque eles que lideram também esse tema na Anatel. E aí, assim, eu posso falar também da habilidade na parte de quem está desenvolvendo algoritmos. Em geral, tem vieses, e todos nós sabemos, e, em geral, o mundo de desenvolvedores é de homens, apenas 20%, na melhor das hipóteses, né, dos números, dependendo do país e tal, de mulheres. E, então, é preciso estimular que mulheres e meninas, né, entrem nesse mundo. Então, a Anatel está com uma parceria com a UIT enorme para desenvolver essas habilidades para incentivar meninas a entrarem nesse mundo, né? É um programa American Girls Can Code, e a gente está fazendo uma premiação
nesse momento, com escolas públicas do DF, para que as meninas façam um curso que a gente fez em parceria com a UIT e com a Meta. Enfim, uma série de ações que a Anatel tem desenvolvido e tem se empenhado a contribuir. A gente não está aqui para reinventar a roda, tem muita coisa boa sendo feita. E a nossa ideia é somar, é saber o que está sendo feito, que as pessoas nos procurem e que a gente possa, juntos, promover essa educação do consumidor digital, do mundo digital. Queria, então, agradecer a presença dos guerreiros remanescentes aqui conosco, nesse último momento, né, do painel Telebrasil 23. E, mais uma vez, agradecer o convite. Eu acho que é muito importante esse painel, que é a tradição, né, do consumidor. Ele é muito importante porque, de fato, é um momento em que a gente para e conversa, e que sejam sempre assim, com conversas francas, com discordâncias e concordâncias, mas que sempre tenham um objetivo único, que é promover o melhor acesso do consumidor aos serviços, garantir os direitos dos consumidores e avançar, né? Avançar no atendimento, avançar na regulação responsiva. A gente tem aí um mundo para caminhar, avançamos muito, mas ainda temos muito o que caminhar, e esses espaços são importantes para que a gente dialogue e pegue novas percepções e siga. Obrigada, Elisa. Muito obrigada, Cris. Cadu, queria dar uma palavrinha? Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero estar aqui na tradição do ano que vem, usando minha gravata verde. E também pedir luz para o conselheiro. Combinando com o painel também, né? Sim, verdade. Acho que as fotos vão ficar boas. E pedir muita luz para os conselheiros da Anatel, na votação de sexta-feira. O processo da RGC está na pauta. Tem alguns temas, né, como a Suzana já colocou, que são bastante preocupantes para o conselho, para as prestadoras. Questões associadas à regra de cobrança, com impacto na inadimplência. Questões também relacionadas à oferta, que, na nossa visão, pode acabar trazendo um engessamento e uma inibição, né, da liberdade inovativa das prestadoras. Então, o conselheiro Vicente tem aceitado o debate de maneira bastante ampla. O conselheiro original, com o relator, né, já não é mais conselheiro, então não temos oportunidade de convencimento a ele, mas temos os outros 4 conselheiros que a gente tem feito um trabalho estruturado para o setor. Então, peço aqui muita luz para que eles, nessa votação, tragam um RGC menos pesado, mais programático, e que a gente possa pensar num ambiente mais digital, mais leve, e, com isso, trazendo benefícios e inovação para o consumidor. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Cadu. Faço minhas as suas palavras, tá? E o seu desejo. Suzana, você gostaria de dar uma palavrinha final? Eu também queria agradecer aqui aos meus diletos companheiros aqui, dizer que eu amei o debate. Agradeço a oportunidade, né, porque vocês, né, a maioria aqui, todo mundo é do setor, eu que tenho uma contribuição, mas em caráter mais, digamos assim, consultivo, né? A gente está mais para contribuir com o que a gente estuda e tudo mais, então foi muito bom. E a minha mensagem final é o seguinte: Cris, leva lá o nosso recado, não tem problema, faz do jeito que vocês querem, mas põe um artigo lá no RGC. Olha, a qualquer momento, se houver a possibilidade do Conselho suspender os artigos, algum artigo do RGC e delegar para o SART, ele poderá fazer isso. Porque, se não houver nenhuma comunicação desse novo RGC com o sistema, para dizer que ele existe, é uma demonstração de que não se quer reconhecer o SART. Então, eu acho que um bom indício seria, pelo menos, botar um artigo, uma disposição transitória lá, para dizer: reconhecemos o SART e entendemos que há a possibilidade do Conselho, a qualquer momento, suspender parte dos artigos e delegar. É simples, é apenas uma ponte, é um sinal de que essa maturidade, quando ocorrer, segundo o juízo de vocês, mas ela poderá se resolver. Porque, sem isso, vai ter que... Como é que vai fazer? Não vai nunca reconhecer?
porque o que tiver ali no RGC foi como o Felipe hoje falou, depois que está escrito ali, aquelas regras, tem toda uma cadeia de acontecimentos, porque se descumprir aquilo, aí você tem que fiscalizar, tem que, mesmo que você tenha uma regulação responsiva, você tem que abrir toda uma cadeia de problemas. Não tem como simplesmente mudar facilmente isso. Apenas esse a nossa pretensão, porque, olha, eu vou ficar tão decepcionada, 3 anos trabalhando nisso, falando, vai com todo mundo, meu Deus do céu, será que às vezes a gente cansa? Mas eu não vou cansar, porque eu acredito que isso é o futuro. Perfeito, aí, como eu disse, obrigada, o futuro Suzana. chegou. Muito obrigada, Suzana, Cadu, Cristiana. Obrigada a todos. E a gente passou um pouquinho do horário, né? Obrigada a todos mais uma vez. Boa noite.